eu sou a Lady e hoje vamos falar de xadrez e de como numa sociedade dominada por homens a genialidade e força de uma mulher podem fazer a diferença. Durante várias semanas, Queen's Gambit, ou o Gambito da Dama, foi um dos títulos mais vistos na Netflix Portugal. Top 10 durante várias semanas. Trata-se de uma minissérie original Netflix de 7 episódios de 46 a 67 minutos cada. Conta nos principais papéis com Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie Sangster, quem é que não se lembra do Sam de Amor Acontece, o menino que era apaixonado pela coleguinha e que foi aprender bateria para conquistar o seu coração, e também Marielle Heller, entre muitos outros. Beth é uma jovem órfã que ingressa num orfanato de meninas e, não sendo propriamente sociável, acaba por descobrir no xadrez um refúgio e um mundo de desafios. Nesta história acompanhamos o crescimento desta menina prodígio e a forma como o xadrez passou a ter um papel crucial na sua vida. É uma história que aborda vários temas bastante interessantes, como os vícios pelas drogas e pelo álcool, a sociedade dos anos 60, nomeadamente nos Estados Unidos, e os desafios que ela representava para as mulheres. Bem como também o período de Guerra Fria e um mundo muito exclusivo do xadrez. Um pormenor que eu achei bastante curioso nesta série foi a forma como os personagens russos foram descritos e interpretados. Já se tornou habitual em produções americanas o vilão ser quase sempre russo. Ou pelo menos, quando não há vilão, os russos nunca são descritos de forma lá muito simpática, não é? No entanto, e numa história que se desenrola em plena Guerra Fria, achei muito interessante a forma como os personagens russos nos são apresentados. Se por um lado são frios e calculistas, como seria de esperar, sempre acompanhados por agentes do KGB, não vão eles decidir fugir e pedir asilo, isso é normal, mas perfeitos cavalheiros, com muita honra e fair play. Houve ali outros jogadores, eu acho que isto não é spoiler, houve outros jogadores de outras nacionalidades que em muitas situações, principalmente nas situações em que perdiam e perdiam para uma mulher, tornavam-se, não digo que agressivos, mas arrogantes, como mau perdedores. E estes jogadores de elite, que eram os melhores e de renome mundial, eram realmente grandes ases do xadrez, acabaram por mostrar um lado que para nós, enquanto espectadores de muitos filmes americanos, ao longo do tempo, acaba por ser surpreendente, porque se focam num lado mais civilizado destes homens. E atenção, eu não estou a dizer que isto não corresponde à realidade. O que me surpreende é que os americanos finalmente se concentraram em escrever uma história pela história e acabaram por deixaram de parte patriotismos e clichês políticos. Só por aqui já conseguimos perceber o porquê desta história ser única. Eu sinceramente não consegui encontrar assim nada que eu possa considerar negativo nesta história. A fusão entre fatos reais e a ficção é feita de uma forma absolutamente irrepreensível. A forma como somos transportados para o mundo exclusivo do xadrez é muito interessante e em tempo algum se torna amassador. São-nos apresentados nomes históricos, portanto temos referências de verdadeiros jogadores de xadrez e dos livros que publicaram, das técnicas que desenvolveram, mas tudo de uma forma tão bem construída que nunca se torna amassador, aliás torna-se muito interessante para nós, ficamos bastante curiosos e até dá vontade de ir ao Google pesquisar aqueles nomes e perceber se realmente se existiram, e que existiram muitos deles, e de facto são nomes históricos para esta modalidade. Os personagens estão super bem escritos e interpretados. Aliás, eu fiquei super fã da atriz Marielle Heller e da sua Alma, a mãe adotiva de Beth, viciada em calmantes e álcool e com sentido de humor delicioso e apuradíssimo.
É uma série para ver de uma só vez, é viciante, interessante e diferente. Em termos técnicos, está absolutamente irrepreensível. O argumento, o enquadramento histórico, o guarda-roupa, os cenários, a música, enfim, está tudo no sítio certo. Por tudo isto, menos que um 10 é inaceitável, por isso, pela primeira vez neste canal, tenho todo o gosto em atribuir a pontuação máxima. Um 10 redondinho para o Gambito da Dama que bem merece. Esta é uma daquelas séries que é absolutamente obrigatório, no caso para quem tem Netflix, faz todo sentido. É curtinha, é uma história curta, tem 7 episódios, como eu já tinha referido, sendo uma minissérie, fica pressuposto que não há continuação, portanto tem começo, desenvolvimento e tem um fim. Até podia ser um dorama, mas não é, porque não foi feita na Ásia, foi feita nos Estados Unidos. Então, neste caso, acho que não há razão nenhuma para não verem esta história. Como eu já disse, acaba por ser viciante, porque no final de cada episódio dá vontade de continuar a ver. E só não continuam a ver se já for hora de ir para a caminha ou se estiverem com muito sono. E mesmo assim, ainda dá vontade de fazer um esforçozinho para manter os olhos abertos. É de facto delicioso, está muito bem escrito, tem momentos muito interessantes e realmente acaba por ser uma história diferente porque aborda um mundo diferente, o mundo do xadrez. Há muito tempo que não víamos uma história assim. Hoje em dia, tanto na Netflix como noutras plataformas, andamos muito dentro das mesmas ondas de ficção científica, sobrenatural, enfim. E isto é uma história que acaba por ter uma fusão da realidade, daquilo que se passou em termos históricos, com a ficção, mas de uma forma muito limpa e muito interessante, com o abordar dos anos 60, como nós muito gostamos, naquela sociedade dos Estados Unidos. Portanto, é realmente de ver esta série. Eu aconselho vivamente. O que também podem fazer, entretanto, é subscrever o canal, deixar like, partilhar com os vossos amigos. Também é muito importante e carregar no sininho para as notificações. Por hoje é tudo. Até um próximo vídeo e beijinhos!